Então, gente, vamos hoje começar o programa, bater esse papo entre amigos aqui, falando a respeito do futebol paraense. E hoje, compondo a mesa, o nosso querido Max, que hoje está acompanhando o programa, é um telespectador, só almoçando e a gente vai conversando. O programa vai ser nesse astral e nesse nível hoje. Nosso querido Mauro Borges, integrante fiel do programa. Fábio Cebolão. Tudo bem, Fábio? Tranquilo? Um abraço, amigos do Facebook, do YouTube. Estamos aí para mais um programa. Pois é, o Dr. Elielso também com a gente, participando, nosso cientista, como é conhecido e chamado. E este monstro da imprensa paraense chamado Paulo Fernando. Tudo bem, Paulo? Tranquilo, galera do Face, do YouTube. Vamos lá que a chapa vai esquentar. Para deixar claro ao pessoal, esse é o terceiro programa, né? Pela primeira vez eu estou participando, o Paulo Fernando me deu essa incumbência aqui de iniciar os trabalhos. E, gente, eu penso o seguinte, hoje segunda-feira, dia da gravação do programa, o Repá foi no último sábado, a gente já conhece os finalistas da Copa Verde, já conhecemos os finalistas do Campeonato Paraense, já sabemos de vocês as finais, e a Copa do Brasil, o Remo joga contra o Vasco, o Paysandu encara também na quarta-feira, no mesmo dia, quarta-feira às 20h30, o Paysandu encara o Independente, e às 21h45 o Remo vai encarar o Vasco da Gama. A pauta está aberta. Começamos por quem? Copa Verde? Primeiro do que aconteceu no Repá, né? A galera já se acostumou, a gente está fazendo o programa aqui, tem um parabéns para ali, a gente bate parabéns também, né? Parabéns ali, muitos anos de vida ali. E o seguinte, teve Repá na Copa Verde, né? E o Paysandu saiu vitorioso. Acho que é por aí que a gente deve começar. Mauro Borges, suas colocações sobre esse Repá. Um abraço a todos, prazer muito grande estar de volta aqui nesse programa que já é líder em todo o país, no mundo, através do YouTube, também do Facebook, carinho especial. Foi aquilo que o Abner, o Bellboy já se expressaram com relação aí à Copa Verde. O Paysandu foi bem demais nessa competição, foram duas vitórias contra o tradicional rival, o Clube do Remo. O Remo com um time mais ou menos, eu acho que capengando, que é um time que a partir do sábado que passou já era para ter dispensado a metade ou mais que a metade, porque é um time que realmente não correspondeu às cores gloriosas do meu querido Clube do Remo, e já tem que mandar andar e já tem que pensar no Campeonato Brasileiro da terceira divisão. Isso aqui é importante. A diretoria tem que tratar com relação a essa situação a partir de agora. Outras coisas que a gente vai debater aqui no programa. Mandando o programa, mas eu não posso ficar calado. A gente quer saber, o telespectador. Não tendo comandado nada. A gente quer saber o que aconteceu no jogo. Você falou do meu querido. Ninguém quer saber do seu time. A gente quer saber quem jogou melhor, se passou melhor, se o representante, se o Pará está bem representado, quantas suas paixões, quem tem que ir embora, quem tem. Isso você deixa para falar em casa. Aqui você está falando do jogo. O Mauro foi participante desse Repá. O Mauro foi participante desse Repá porque na semana passada, antes do Clássico, ele apresentando o programa dele na Rádio Clube do Pará à noite, por sinal, um baita programa, recomendo para quem acompanha o Mauro, às quintas, 8 horas da noite, né? Às quintas-feiras, 8 horas da noite. O Mauro soltou a peia no Remo, chamou os jogadores de covarde, de frouxo. Assim, e esse áudio, eu já estou sabendo que esse áudio do Mauro Borges, ele foi levado para a concentração do Clube do Remo, para que os jogadores ouvissem aquilo. E o que queria a diretoria com aquilo? Impulsionar os jogadores para ir buscar o resultado e provar a eles, ao Mauro, a quem interessar possa. Mas não funcionou porque o Paysandu acabou. Apesar de que o Remo, na minha modesta opinião... Frouxura dos jogadores. Ele brigou, ele não teve competência, não teve jogador bom, não teve características técnicas interessantes. Mas não foi falta de briga, não foi falta de luta. O Mauro, nas colocações que ele fez, ele pode ter sido um pouco duro. Mas, por exemplo... criticando. Mas chamar o time do Remo, por exemplo, de fraco, um time que leva, e aí a nossa produção já entra em ação, para passar o lance que eu vou falar aqui. Um time que leva um gol de escanteio, como o Remo levou numa decisão, é no mínimo aquele... Eu não vou falar do goleiro... Gol de escanteio é possível levar, agora como levou... Eu não vou falar do goleiro, porque enquanto o Paysandu tem uma muralha, aliás, duas, o Remo tem um goleiro que quando a gente fala, aquele pessoal apaixonado por macho, brilho nos olhos, eles vão à loucura. Mas o Remo está pecando e está pecando muito. Mas, Paulo, na minha opinião, com relação a goleiro, o que acontece hoje com o Fernando Henrique é uma acomodação. Recontratar o Fernando Henrique, que é um bom goleiro,
mas um contrato de 2 anos. Então o goleiro se acomoda, Paulo. E outra, o Fernando Henrique não tem reserva. O Fernando Henrique é o único goleiro que hoje o Remo tem. Então ele se acomodou. Não tem reserva, não tem sombra, ele que joga. Além disso, me parece que é o capitão do time, agora está sendo o Máximo. E outra coisa, na minha opinião, eu concordo com vocês, o Remo caiu, mas caiu de pé. Nesse jogo contra o Paysandu, que o Remo perdeu de 4-2. Importante salientar que o Paysandu foi mais time que o Remo nos 90 minutos, quando o Máximo foi expulso. Aí o Paysandu foi para o contra-ataque, aquele Raí, um bom jogador, um canhoto, que fez o 4º gol, e o Paysandu teve as melhores chances. Concordo que o Remo tem que mandar muita gente embora, Paulo, muita, e não é pouco. O Remo tem que fazer uma reformulação de no mínimo de 50% a 60% do atual elenco. Quando você falou ali, que a gente vai entrar nessa seara tática e técnica da partida, veja só, o Marcelo Veiga, ele não podia adivinhar que o Max ia ser expulso. Olha o que ele fez. Ele tirou o Henrique, colocou um jogador do lado esquerdo para liberar o Marco Goiano, para ter liberdade. E puxou o Ítalo para ser o companheiro do Max. Quando ele fez isso, logo depois o Max é expulso, e aí o sistema defensivo do Clube do Remo ficou apenas com o Ítalo. E jogando com -1. Na realidade, o sistema defensivo do Clube do Remo ficou sem ninguém, porque tu querer contar com o Ítalo, porque é um jogador ruim, horrível. E o treinador disse no final do jogo... Ele tomou 2 giros. Você escutou a entrevista, Marcelo? Olha só, você jogava no Cobreloa e joga no Cobreloa pelada, tá? Vamos dizer, o Paulo Fernando é um centroavante forte, atacante. Não é driblador, mas é rompedor, divide bola, ganha jogada, sabe passar, tudo bem. Você tá de costa para mim, eu sou zagueiro. Eu vou encostar na tua bunda, o que você vai fazer? Você vai girar e vai embora. Claro. Ninguém sabe em Belém, inclusive o time do Remo não sabe, que se tu deixar o Leandro Cerezo com a bola e deixar ele virar de frente, ele não vai fazer nada. Ele vai tocar pro lado e vai sair correndo como ele fez no gol passado da quarta-feira. Tocou, recebeu na frente, fez o gol, acabou. E o zagueiro do Remo me perde 2 bolas. O Max, jogador experiente, me chega de primeira, já tendo um cartão amarelo. Sabe, é algo assim que a gente... Vou só voltar. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Qualidade do time do Paysandu. Não, que perdeu um Betinho e entrou um Leandro Cearense. Agora, essas mazelas são bom que apareçam, elas não apareçam agora. Né? Elas têm que aparecer agora, que é para não iludir o torcedor. O torcedor está pensando em Série B e Série C. Bem, agora vou lá, se vocês não vão deixar eu falar. Vamos para cima, doutor. Vamos para cima. Se o rapaz chega aqui, ele quer... Primeiro ele manda lá em Cuiarana. Aqui. O primeiro mandamento... No cachorro. O primeiro mandamento de Deus é amarás o teu próximo quanto a ti mesmo. Mas o primeiríssimo é amarás a Deus com todas as coisas. Vocês falaram ainda há pouco que o Paysandu tem uma muralha no gol. Essa muralha no gol começa com uma diretoria lá fora. Se você contrata mal, o problema vai para dentro de campo. O Clube do Remo tem um cidadão chamado Fred Gomes, que avaliza tais contratações ganhando 18 mil por mês. Quando perde, quem sabe quem é Fred Gomes? O presidente do Remo não sabe o que ele fez ao se candidatar para ser presidente de uma nação com 5 milhões de torcedores ou mais. O Remo é muito grande, o Remo transcende Estado, o Remo transcende o Brasil. Nós estamos com um problema seríssimo, sabe por quê? Para os dois. Paysandu, tu não me enganas. Hoje, há pouco me disseram assim, doutor, não é a crítica pela crítica, mas eu tento ser diferente, mas não posso. O Paysandu vai formar um time andando. Abner, Paulo, você falou? O Paysandu e o Remo vão formar um time andando. Mais uma vez, 20 dias antes de começar a competição, vocês falaram bem, perfeito. Tem que se colocar para fora para se contratar de novo, Abner. Olha, em relação a isso, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu sei que quem está assistindo a gente no Facebook, no YouTube, eu falei isso na rádio há pouco, o Paulo tem as posições dele, cada um de nós temos aqui, às vezes a gente é combatido, tá? Mas às vezes, eu não estou aqui, e eu acho que ninguém está aqui para dizer coisas que não possa falar, porque aqui, pelo menos quem está diretamente ligado à imprensa, nunca trabalhou com mordaça. Por mais que tentasse colocar mordaça, não deu certo. De rádio, ou de televisão, ou de grupo, não deu certo, tá? Mas tem personalidade. Para mim, o custo-benefício do Paysandu, ele será aprovado a partir do momento que for campeão da Copa Verde, campeão paraense e passar pelo Independente e ganhar um dinheiro que é maior
passando de fase na Copa do Brasil, ganha um dinheiro maior do que ganhar o título da Copa Verde. Ponto. Eu quero dizer só o seguinte, o Paysandu com a folha que tem e a estrutura que montou, muito bem administrado, tá? Não podia sofrer para ganhar do Remo. Não pode ser nos pênaltis no Paraense, não pode ser só 2-1 no primeiro jogo e não pode ser 4-2 com o Remo com 10. Eduardo Ramos machucado, Levi machucado, centroavante machucado. Mas foi por isso que nós, amigos, tivemos a ideia de fazer este programa Chumbo Grosso Sem Censura, porque vai nos assistir quem quiser saber da verdade. Quem não quiser, quem quiser assistir Gugu, Faustão, programa da Xuxa, esse pessoal do Abraço, que tá tudo lindo no Brasil, fique à vontade. Mas nós não vamos dizer aqui que o Paysandu tá preparado para disputar a Série B. O laboratório, tá? Porque pegou pra ganhar um time fraco no Remo. Aí a gente vai para o que o doutor Elias falou. O laboratório está sendo o Campeonato Paraense e a Copa Verde, mas não passa a ser referência. Não é por causa das competições, não. Peraí, doutor, não é por causa das competições, não. É porque os times que se montam para jogar essa competição, que não são qualificados. Não é isso, Mauro? Eles não são qualificados. É só ver o número de jogadores que o Remo vai contratar e o número de jogadores que vai contratar. Agora eu quero só dizer uma coisa aqui para passar a bola para vocês, em relação a isso. Eu disse na semana passada para vocês nessa mesa, não no programa, mas a gente janta aqui, almoça aqui, que não interessava o título da Copa Verde. Interessava um desclassificar o outro. Mas como, Abner? O título da Copa Verde ranqueia, o título da Copa Verde dá para uma Sul-Americana, o título da Copa Verde dá para uma final. É título, amigo. Não. O comportamento dos bicolores após a vitória contra o Remo mostrou que Copa Verde e o resto não interessa. O importante é ganhar de um Remo com 10, falido. O quê? Isso aí, que o importante é ganhar do rival. É meu pensamento. Eu não escutei. Eu disse isso a semana toda. Eu queria saber, porque, olha só, este pensamento parte de um provincianismo nosso. Porque quem pensa assim é provinciano. Mas, Bede, é só ver o comportamento que foi tido depois do clássico. Presidente do Paysandu mostrando o dedo 4 em foto no chão, sentado com os jogadores. Só um instantinho. Conselheiros, assessores de imprensa, que são pessoas que eu gosto, fazendo número 4. Eu acho assim, cara. Você quer ser torcedor, vá para arquibancada. Você quer trabalhar profissionalmente num clube, vá para dentro do clube e se faça respeitar assim. Gozação. O futebol ficou chato, porque ninguém pode gozar com ninguém. Futebol é gozação. Agora... Mas aí é que está. Vindo da arquibancada. Vindo da arquibancada. Mas qual é o retrospecto, qual é a moral que tem um dirigente que quando perde, pega o pipo, vai chorar, vai para a porta do vestiário, culpar a imprensa, culpar todo mundo. E quando ele ganha, faz farofa. Não tem moral para mim, não tem moral para fazer festa. Isso é provincianismo. Qual é a moral? O que eu pergunto para o telespectador. Qual a moral? Quando perde, pipo, criado com vó, leva a bola, aí chega lá, a culpa foi do Abner, foi do Bad Boy, do Mauro Borges. Quando ganha, aí... tá lá com o cara, não tem moral nenhuma. Que o excelente Dado Cavalcante não caia nessa premissa, consciente o seu time, porque é o seguinte, o custo-benefício e o trabalho, é porque é o seguinte, o nome Paysandu Esporte Clube nunca, deixa eu olhar para a câmera, nunca será superado por nome Novos Rumos, nome Nós Fizemos, Nós Somos os Bons, nunca. O Paysandu e a sua camisa e a sua torcida é muito maior. Se há hoje uma administração que tem essa nomenclatura, parabéns pelos resultados alcançados. Eu li, por exemplo, isso já é fruto do trabalho. Que fruto? Ganhou o quê? Vai ganhar se ganhar do Gama, se ganhar do São Francisco, se ganhar do Independente. Não concordo com isso de forma alguma. Eu torço pelo Paysandu. Novo Rumos eu nem conheço, até porque, para mim, diretor de futebol, aí, Abner, que eu não sei ser diferente, é poceiro. E quando ele é um péssimo poceiro é quem ocupa as coisas que não são suas. E eles estão ocupando lá aquilo que não é deles. Eles foram colocados por uma eleição direta e que pode ser revogada a qualquer momento. Então o fundamento do comércio é o seguinte, o fundamento
mundial do comércio é o seguinte: o cliente tem razão. Então jamais eu vou admitir que um presidente de clube vá para uma rede social esculhambar com o cliente. O cliente é que te paga. O cliente é o torcedor. É ele quem te colocou lá. Você, safado. Eu concordo com vocês. Eu penso que o Paysandu terá uma missão árdua contra o Gama, fazendo o primeiro jogo aqui, o segundo jogo lá em Brasília. Na minha opinião, se o Paysandu não fizer um bom resultado aqui, Paulo, Wagner, Max, Elias, Mauro, o Gama será campeão da Copa Verde. De novo. Porque os bastidores em Brasília é fortíssimo. Vale ressaltar que Gama e Aparecidense, Paulo e amigos, fez o terceiro gol legal e gafaram o Aparecidense. Entendeu? Então, Paysandu que abre o seu olho e os bastidores são fortes. E o futebol se ganha no bastidores. Eu só quero dizer uma coisa para os amigos telespectadores com relação a essa partida, essa decisão da Copa Verde entre o Paysandu, que vai ser campeão paraense, o Paysandu Esporte Clube, contra a equipe do Gama. Essas duas partidas. Mas não ganha as duas. Ganha aqui em Belém de goleada e lá não vai brincar e vai arrebentar com o adversário. Ninguém tira aqui pra gente, coloque em evidência e vou deixar gravado aqui. O Paysandu é o campeão da Copa Verde. Me cobra depois, só isso da mais. Ninguém quer o contrário. Ninguém quer o contrário. Não, eu achando que tem gente aqui nessa mesa que quer o contrário. Não, eu vejo o futebol com a sensatez e a realidade. Ele não tem essa certeza, não. Sabe por que eu discordo? Vou dizer pra você. Porque esse mesmo time aí empatou com o Fast. Esse mesmo time empatou com o Fast. Tinha esse time que ganhou lá no Acre, o Paysandu, aquele time não queria jogar. Preocupação do Abner. Ressaltar, Paulo, vou interromper rapidinho. E vale ressaltar que quando o Paysandu jogou com o Fast lá, a maioria dos jogadores do Fast era sub-20. A preocupação E o do lá foi 1 a 1. Abner é a mesma minha. E eu volto a dizer, nós fazemos esse programa para você que gosta de escutar a verdade. A preocupação dele é a mesma minha, porque eu não vou pegar aqui e dizer assim, primeiro, eu sempre disse que esse time do Remo é medíocre, tem que mandar 60% desse elenco embora. Ah, não tem dinheiro, então lisos, abandonem o futebol. Por aí. A preocupação dele é a seguinte, vamos dizer aqui que o Paysandu Esporte Clube, vamos chegar aqui, olha, ganhou o reparto, e já é uma máquina. Eu não vou para essa, sabe por quê? Porque depois dá tudo errado, sabe o que vão dizer? Olha a cara da imprensa aí, ficou falando isso, ficou falando aquilo. Paysandu precisa, urgentemente, tá? De um setor de criação. Foi provado, Celcinho não é mais o mesmo, não conseguiu retornar para o seu futebol. Rafael Luz esqueceu a energia lá em Cuiabá, porque a Luz até agora nada. Os clássicos, quando o jogo pega, ele se esconde do jogo. E o Celcinho, mesmo com uma perna só, cavou o pênalti, deu um gol ali pro Paysandu, E outra fez coisa, a parte dele. o atacante do Paysandu, o melhor atacante que eu tenho no Paysandu, pra mim, chama-se Fabinho Alves. Aí você vai dizer, mas Betinho e o Leandro Cearense. Uma coisa é jogar contra Henrique e Ítalo. Me põe o pesado desse dia. O Monga faz gol, eu vou lá também. Agora eu quero ver quando for pegar a zaga de verdade aqui. Olha, Aí eu quero. o doutor Neto falou uma coisa interessante. E eu não vou criticar a diretoria de Remo e Paysandu por causa disso não, tá? Que é montar elenco com elenco. Ano passado, sabe por que o Paysandu ganhou de 2-0 no primeiro jogo e perdeu para o Remo 2-0 no segundo e perdeu nos pênaltis? Sabe por que o Paysandu, que era melhor que o Remo, chegou em quarto paraense e perdeu a Copa Verde? Porque durante aquele período, eu nunca esqueço como se fosse hoje. Os dirigentes do Paysandu, não vou dar nome para não ferir ninguém, não é minha intenção essa, só falavam em contratação e reforçar o time. Só falavam que ia chegar jogador, que ia chegar esse, que ia chegar aquele. Esqueceram de jogar bola e perderam por Remo. Esse ano foram Deu bem nome, rapaz, mais prudentes. Era o Isomar Pinheiro, deu Ano nome. passado rapaz. não, o Isomar faz 3 anos que saiu do Paysandu. Sim. Foi ano passado. Ah, sim. Van Dijk então, Van Dijk. O Valdir que também não estava no passado, ele estava no retrasado. Quero mais. Ele está querendo adivinhar. Temos que dar o nome aqui, Não, rapaz. vou falar. É amigo meu, gosto dele, respeito, acho que tem um bom trabalho pro clube, tem uma história, né? Da família, tudo. O Roger foi na rádio e falou sobre isso. Cebolão é ouvinte da rádio direto, deve lembrar.
E naquele dia eu disse... O nome da sua rádio aqui não tem isso, Rádio Liberal, isso. Não, mas eu não estou aqui para... Um abraço ao meu amigo Gaguinho, que comanda muito bem do outro lado. Roger merece o nosso respeito, o nosso carinho, é um batalhador, é sangue listrado, essa aqui é de família isso aí. Isso aqui dá notícia, ninguém quer saber o que o Roger faz. Aí o que acontece? Olha o que acontece. Olha, gente, sem brincadeira. Não, é verdade mesmo, vai pra cima aí. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Voltando, eu até falei com o Gaguinho hoje, ele disse, viu o final de semana, ele falou, Flamengo e Vasco é uma bosta, mas o repá foi eletrizante. Deixa eu falar. Desculpa só entrar aí. Flamengo e Vasco, o Flamengo perdeu, né? E o Botafogo, com um amigo nosso, fez O rapaz vai lá depois, nós vamos falar sobre essa tragédia. Tá, vou dizer uma coisa aqui. Então, eu podia ter essa mesma preocupação hoje, mas quem é dirigente, está lá do outro lado, eu converso muito com eles, é muito difícil montar um plantel padrão Série B ou Série C até, no início da temporada. E eu vou te dizer por quê. Porque os jogadores que estão lá no eixo Rio e São Paulo, eles querem jogar para Globo, Belo Horizonte, nos campeonatos estaduais. Quer ver uma coisa? O Remo tentou trazer o Zé Antônio agora, que foi o melhor jogador da Penapolense, né? Da Limense. Ele jogava lá e ganhava 18 mil reais no Paulista. Queria vir para cá por 30 mil reais. O Remo ofereceu 20, ele não aceitou. Nas últimas, para a Série C agora, ofereceu 25. Ele foi jogar por 20 no Guarani, na Série C, que não paga ninguém, tá morto o Guarani. Mas é o Guarani de São Paulo. Próximo da Globo, né? Então, é difícil, doutor, você formar um time forte agora. Principalmente no primeiro semestre. Agora no segundo, aí é falta de competência. Agora eu quero perguntar ao Paulo Fernando, que é profundo entendedor, ao Bed, ao Mauro, ao Cebolinha e ao senhor, a palavra está com vocês. No início do ano passado, quando o Paysandu ficou em quarto no Brasil, no Paraense, e não chegou na Copa Verde, se eu dissesse para vocês aqui nessa mesa que o Paysandu da Série B, sensacional, para mim sensacional, pelo investimento financeiro, tá? Até o Botafogo pra mim. Até o Botafogo. Depois foi outro time mascarado. Depois que passou do Botafogo no Rio, Puxou o freio de mão. Não tinha o Paysandu na Série B do ano dizendo, passado. presta Não, atenção, a campanha eu foi concordo, boa. Eu concordo. Estou dizendo para você até onde ele Eu foi dizia na perfeito. época, quando precisar de um pouquinho a mais de jogadores, não vai ter esse pouquinho a mais. Só quem tinha naquele elenco para dar um pouquinho a mais era Iago Pikachu, aquele volante que jogou no Bahia, Fael, tinha experiência, e o João Lucas, lateral esquerdo. E o Emerson. Aí quando você pediu um pouquinho a mais, dos outros não tinha um pouquinho a mais. Então se eu dissesse para vocês no ano passado, no tema contratação, que o Paysandu seria o 7º do Brasil, com Emerson, que fez um péssimo campeonato paraense aquele ano, com na zaga o de volante o Capanema, de atacante o Leandro Cearense. Não, o Augusto Recife é um jogador experiente. Se eu dissesse que com esses 3 jogadores e o menino que foi pro Ceará e voltou agora, o Jonathan como titulares, vocês iam me bater. Eu disse, olha, esses 4 caras no time. Não, mas a gente ia dizer para ti, tá meio difícil. Mas o que aconteceu? Então você vai contratar nisso. Só que o Paysandu e o Remo agora vão ter que fazer um novo time. Porque com esse time não dá. O Paysandu tem uma gordurinha ainda para aproveitar. O Remo, gente, pelo amor de Deus, o Remo hoje não tem 4 jogadores prontos para a Série C. Quem seria hoje dispensado no Remo? Na minha opinião, o Tita. Se você for dar nomes aí, Não, o programa todo. Agora temos que fazer Começa a contar então. Murilo, rapidinho, vamos de trás para frente. Murilo, me ajuda. Murilo, Henrique. o lateral esquerdo, João. O Ítalo. João, esse João pode mandar embora, que me contaram o teste dele. O Levi dando carrinho no asfalto, querendo jogar ele no teste dele. Ai, então não quer jogar no Rio. Mandava embora também esses 4. Chegou aqui uma visita. Então, mandava embora esses 4. Parou no lateral esquerdo, né? O volante do que veio do Ceará, Michel. Mandava o Marco Goiano embora, porque um cara que está no repá, a bola cai na cabeça dele, cabeça para trás, é melhor tirar. Marco Goiano mandava embora. Não sou dono da verdade, vocês podem dizer. Marco Goiano mandava embora. Luiz Carlos, se o joelho dele não prestar, pode mandar embora. Eu nunca vi isso. Um cara com 10 minutos está sentindo o joelho, fica cansado com 15. Bichado. Mandava embora. São quantos? 7. Alisson, 8. Vamos lá. Esse que você falou, Arthur, né? 9. Tem aquele que não jogou por causa do tornozelo. Ou seja, Peraí. dos contratados, sabe? Só fica o Ciro.
E olhe lá. Não, só fica assim. Só os outros podem mandar embora, Mas Paulo. porque a palavra reforço... Elton pode mandar embora também. Jogador preguiçoso pode mandar embora. Quem trouxe esses jogadores? Fred Gomes, Leston Júnior, com a aquiescência da diretoria de futebol. Diretoria de futebol, que não pode agora o senhor André Cavalcante pular e dizer assim mesmo. Não, nós estávamos na eleição, negativo. Que ele era diretor de futebol, ele estava junto quando contrataram esses jogadores. Então ele tem a parcela dele de culpa também. Agora, dentro de tudo isso que a gente analisou aqui, de plantéis, de quem fica, de quem não fica, o que dizer ao torcedor sobre esse Remo e Vasco e esse Paysandu independente da Copa do Brasil? A gente, assim, quando a gente vai pensar por você, só vou dizer só uma coisinha aqui. A gente não pode pensar o futebol no hoje. A gente tem que pensar no amanhã. Título paraense. Remo e Paysandu tem um monte. Vai lá na sede do Remo e Paysandu, tem muito troféu lá. Copa Verde é uma novidade que vai ter inventado para ter calendário o Remo. Isso é verdade. O Paysandu saiu, botaram pela janela e tem tudo para ser campeão. Tem que pensar no futuro. Então eu quero dizer que a nossa preocupação dos elencos estão para o futuro. E é o maior tempo do ano que a gente joga. A gente começa em maio e termina em novembro. O Parazão começa em janeiro e termina em maio. Correto? Vai terminar dia 8 agora. Que é um absurdo. Deixarem uma data tão longínqua para decidir um campeonato que perdeu a graça. Quando não tem reparo, perde a graça. Todo respeito ao time do interior. Mas pode falar em relação ao Vasco, eu tenho opinião também. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, Mourão. Como a gente passou esse bloco agora falando de Copa Verde, nós vamos só dar um intervalozinho aqui, beber um pouquinho de água, não saia daí não, que já a gente volta trazendo o papo. Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro que vem aí. Eu acho que o Campeonato Paraense merece. Porque tem uma final. E o povo de Santarém está vendo a gente lá. Ela teve sorteio, não teve? A final é onde? É em Brasília? Um dia a gente vai ter alguém na CBF de peso. Que não seja uma múmia. Já a gente volta. Quando a gente fala em Remo Paysandu, eu fico emocionado, porque todo mundo sabe que o grupo do Remo é o time do meu coração. Mas esse ano está me decepcionando, barbaridade. Pra cá, mas tá olhando toda hora pro microfone aqui, quem tá assistindo não entende. Parece que tem uma menina aqui, não sei o quê. Eu não estou preocupado com o microfone, estou preocupado em falar do clube do Remo. Quando se fala do clube do Remo, eu fico emocionado. O Remo, para essa partida contra a equipe do Vasco da Gama, é impressionante, mas é mais um cacete, é fora de casa no Rio de Janeiro. Perdeu aqui displicentemente 1-0 para a equipe do Vasco e agora no Rio, seja o que Deus quiser. Salve Nossa Senhora de Nazaré, que dê força para esse time ruim e rude do clube do Remo, essa aqui é a realidade. Vai tomar esse cacete, volta para Belém, tem que se preparar já, fazer uma mini pré-temporada, contratar uns 15 jogadores para fazer bonito no Campeonato Brasileiro na terceira divisão. Caso contrário, acaba o ano para a gente. Meu discípulo Platão, o meu discípulo, o meu aluno Sócrates, como você queira aí. Agora eu discordei de você, que quando você falou sobre que o Paysandu ganharia os 2 jogos, eu discordei. E agora eu vou perguntar uma coisa para você. Quem perdeu mais? O Remo ou o Coronel Nunes como presidente da CBF, de ter patrocinado, de ter vindo presencialmente ver uma final de campeonato entre Remo e Paysandu de turno, como nós tivemos? Eu acho, eu sinto muito, mas o Coronel Nunes, com relação à CBF, passou o quê? 2 meses como presidente da CBF? 3 meses. 3 meses. 3 a 4 meses. Não fez nada pelo nosso futebol, disse que estava empolgado, estava com vontade do Rio de Janeiro, queria ajudar o futebol paraense, até agora não fez. A prova é essa aí, desse jogo da Copa Verde aí, em que o Paysandu vai ter que... Não houve aquele apoio. Ele estava com tanta vontade que dormia nas reuniões. A gente está misturando os assuntos. A gente estava falando de Copa do Brasil, Remo e Vasco. A gente já está falando de Copa Verde de novo. Antes disso, doutor, se me permite, o nosso querido Sandro Galtran, que é o produtor desse programa, ele é o cara que pensa a edição e tudo mais, chegou atrasado no programa. Como sempre. E o nosso amigo Feliz, Raimundo Feliz, ex-diretor de futebol do Paysandu, ex-assessor de imprensa, ex-assessor de imprensa do Paysandu,
ex-vice-presidente, ex-presidente, ex-tudo. Tá tudo bem, Felipe? Tudo feliz. Tudo bem? Feliz, bora. Mete o bocão, fala do Brasil. Bora, quinta-feira. Vasco, Quarta-feira. o Remo tem que ir pra cima, não tem nada a perder. Perdeu aqui de 1-0, é um franco atirador. Tem que ir pra cima do Vasco. O Vasco não deve ir com aquela ânsia, porque tem a final do Carioca. Então, tem que ir na boa. Vai jogando futebol, né? Se for jogar com pressão, vai pegar a taca do Vasco, de 2, 3. Tem que ir simples, jogando e deixa o problema pro Vasco. Eu penso o seguinte, é dificílimo o Remo reverter esse placar lá. Tem chance? Tem. O Vasco, mesmo poupando, eu vi hoje nas redes sociais, que o Vasco irá poupar de 5 a 6 jogadores, mas a missão do Remo é muito difícil lá em São Januário. Muito complicado. Já falaram tudo, né? Quando o Remo sai. O Remo vai um pouquinho mais forte. Ele vai com o lateral contratado, vai com o volante que jogou aqui, não jogou lá. Fabiano, Vai mais esperto. e o volante de contenção Lucas. E o Vasco e o São Januário não joga bem. Aqui de vocês, eu sou mais sem saber de tudo que vocês sabem. Inclusive você jogou. Paulo Fernando nunca passou de um bom reserva no Cobreloa, mas você não. Você jogou no... Eu fui um ex-arqueiro. Esse ataque é o irmão, me diz. Na verdade, ele merece castigo. Ele foi profissional. E se fosse eu que fosse seu treinador, você não seria, porque você não tinha altura para ser um lateral. Mas foi um grande lateral e tem um nome na história. Inclusive, Mauro Borges. Nunca joguei de lateral. Mauro Borges pode O falar. telespectador que está acompanhando a gente, nós temos que respeitar a opinião do Dr. Elias. Deixa que eu estou falando. Agora, como é que vocês entendem da coisa? Você e o Cebolão me dizem que o Remo vai com um lateral que ainda não fez um treino. Eu não entendo. O cara foi contratado, chegou e vai jogar. Qualquer um que pegar no meio da rua é melhor do que qualquer lateral esquerdo do Remo. Então bora acreditar que esse é bom. Vou falar nisso, o Remo tem um lateral chamado Levi. Nossa, Levi, vou fazer o seguinte, no próximo jogo que você for atuar com a camisa gloriosa do Clube do Remo, o azul bonito do Clube do Remo, eu vou levar pra você um biquíni. Porque o cara ele se preocupa todo tempo com a coxa dele e levantar o calção, aquele negócio. Nunca vi isso na minha vida. Eu queria cara. pedir a permissão de todos vocês e pedir a contribuição de vocês para dar uma salva de palmas. Por gentileza, vamos lá. Levi, toda a tua dificuldade técnica que às vezes tu tens, tu fostes um monstro no reparto. Não se escondeu. Não sei se vocês concordam comigo, pode tirar a palma. Pode tirar a palma. Jogou com a coxa fumada, chutou na trave, cruzou para gol, bateu no gol, defesaço do excelente goleiro do Paysandu Emerson. Levi, parabéns. Tem nem como, esse cara, ele joga apaixonado. É incrível. É um dos poucos jogadores que é apaixonado pelo time que joga. Ele pra mim, ele foi o melhor jogador do Remo contra o Paysandu. Então estamos ferrados mesmo. O que se pode fazer? Não, ele foi, Mauro. Ele apoiou bem, defendeu bem. Jogava ali pela direita, chutou uma bola na trave. Joguei futebol, rapaz. No tempo que eu jogava futebol, a bola era quadrada. Tudo bem. São 7 aqui, perdi pra vocês. Leve o vir pra casa de vocês. O que se pode fazer de incentivo pro Remo conseguir reverter esse placar lá em São Januário? Pega o gol da Santinha, bota os meninos dentro de uma sala, gol da Santinha, passa o vídeo da final do jogo contra o Novo Hamburgo. Eu passei a semana toda esculhambando com os caras não tiveram sangue. Tem sim. Eu acho que ninguém acredita aqui que o Remo vai passar Eu do não Vasco. acredito, eu não acredito. Tá? Ninguém acredita que vai passar do Vasco. O que a gente está querendo é que vá lá e É uma honre a coisa. camisa. Não, querer é uma coisa. Como paraense, eu quero que o Remo chegue lá em São Januário e desclassifique o Vasco. Agora, se eu tivesse uma fortuna, você aí também que está acompanhando a gente, tivesse uma fortuna para apostar no Vasco ou no Remo, lá no Rio de Janeiro, você iria apostar em quem? No Vasco. Então, meu O Remo pode reverter o placar? Pode. Mas que é difícil, é. Eu Vamos fazer queria isso. fazer um pedido, um apelo para a diretoria do Clube do Remo.
para que não fosse igual o Remo e Paragominas, em que não teve representante, por favor, acompanhe a delegação para o Rio de Janeiro. Não deixe que esses bravos... Rio de Janeiro, o avião vai lotado. vai lotar? Claro, é Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro, Não doutor, vai aí para todo mundo Rondonópolis, para Não vai pra, Curionópolis, não vai pra Roraima. para Roraima. E aí ninguém vai Mas aí não vão passear no gramado. Eu acho Meu, muito lá em São covardia. Januário é diferente. Você vai ver muitas fotos lá em São Januário. Tem muita boleiragem. Não, eu tinha medo que o time do Remo fosse mais uma Eu lhe vez garanto que vai ter desprezado. muitos que vão no Tá bem. Isso aí não vai. Vai, né? Tá. Mas não vai passear no Então, gramado, porque é São Januário. matamos o assunto Copa do Não, Brasil. só quero mandar um recado aqui. Tá O vendo Coronel como Nunes vocês são acompanha. injustos? O Coronel Nunes acompanha o nosso programa pela internet. Ele sabe Ele tem digitar o lá, Facebook dele, www.facebook.com. Então, Coronel, dá uma força aí pro clube do Remo aí. Vai lá, eu sei que o senhor é. O que ele pode fazer? Eu sei que o senhor é de estrada. Mas, pô, vai lá, dê uma força lá. Vai lá. Ninguém que tome 5 lá em São Januário. Mas vai lá, Coronel Nunes, o senhor que é vice-presidente da Confederação Turismo Argentino, a Confederação Brasileira de Futebol. Não esqueça daquela sua jaqueta, Olha, aquela só sua uma coisa tradicional pra vocês. jaqueta. Copa do Brasil, gente. Não é só Remo e Vasco. Vocês têm que parar com essa paixão de vocês pelo Remo. Tem Paysandu Independente, o Galo Elétrico, O cara tá rapaz. pensando que aqui é Manaus? Viu quanto foi que deu em Vasco e lá em Manaus? Tem o quê? Viu lá? 44 Como é que mil pode? pessoas. Aquilo isso é um absurdo isso, Epa, rapaz. mas olha só, tinha gente de Santarém, de Alenquer, de Óbidos, de Oriximiná, É por isso de que o estádio Belém, estava assim na decisão do do Maranhão, campeonato. do Maranhão. Lugar nenhum. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Você tocou no assunto que eu vou ter que chamar a atenção da mesa. Não vou chamar, pois Vou não. defender meus irmãos manauaras que odeiam a gente para isso. O rei do Jaraqui do Tucunaré, assim, vai lá. Sábado, decisão de uma vaga da Copa Verde, um querendo matar o outro. Quantas pessoas no estádio? 20 e poucas mil pessoas. 9 mil pagantes. Pagantes. Não, deu isso tudo não. Não. Na quarta-feira deu 22. Pagantes. Pagantes deu 9 mil, né? 21 mil, tá. Vá no seu Se raciocínio. no domingo, 4 da tarde, tem Flamengo e Vasco, vai dar quanto? Em Belém. É. Domingo à tarde, 4 da tarde, jogo da Vai Globo. dar 40 mil pessoas. Porque não cabe no estádio 40, que não é liberado, é 35. Paulo Fernando. É diferente. Paulo Fernando. O Corinthians fez um jogo aqui contra o Goiás. Corinthians, eu tô falando Flamengo e Vasco, Paulo Fernando. Decidindo uma vaga pra Você tá final. esquecendo que lá os caras têm uma arena, aqui a gente tem uma pocilga. É Ei, diferente. Paulo Fernando, tu não entendeste a pergunta que eu te fiz. Temos Lá o os tempo. caras têm uma arena de Tu não Copa do entendeste a Brasil. pergunta que eu te Você tem uma fiz, Paulo Fernando. Paulo Fernando, tu não entendeste a pergunta que eu te Eu fiz. entendi. Olha A só. paixão do paraense pelos clubes do Rio. Tá aqui um exemplo. Eu não, Não nego daria pra mais ninguém. gente que deu no Repar? Não daria? Não, mais gente que deu no Repar poderia. É isso que eu tô dizendo, Paulo. É isso que eu tô dizendo, Repar, Paulo. Mas por que o Repar está do jeito que está? Vamos lá. Aí eu vou Vamos ter aos discussão, requisitos. Vamos aos requisitos. O torcedor paraense foi acostumado a acompanhar o treino dos seus clubes e estar do lado dos seus clubes. Assumiram agora diretoria no Borussia e no Real Madrid que treino fechado, jogador não dá entrevista, Repórter na chuva janela, e no sol. a imprensa tem que ficar do lado de fora. Chuva e no Continuem assim. Eu quero ser imbecil um dia para ficar igual a vocês. Continuem assim. Que olha, a média tá muito boa. Muito boa. Mas, velho, é o seguinte, vocês é o seguinte, nós aqui a gente pode falar o que a gente der na telha, na cabeça, enfim, é o nosso pensamento. Mas lá, os setoristas, tem pessoas que realmente é aquilo que você já sabe, que não pode, tem que ter tranquilidade para administrar, Remo e Paysandu. Então os caras fazem, ficam no meio do muro, aí a diretoria vem, escolhemos com um, escolhemos com o outro, o cara acha graça, é complicado. Aqui não, aqui é diferente. No chumbo grosso, sem censura, aqui é diferente o negócio. E Paysandu. Acho que Então, Biel, seu coração diz o quê? Olha, eu sou Paysandu, mas o meu time é muito sem vergonha. É um time que eu não acredito no Paysandu. Eu vejo uma partida. Não, meteu 4-2 no maior rival. Porque eu, Obrigação. o clube do Remo, infelizmente, estava com problemas fora de campo e foi refletido. O problema fora, ele é crucial. Mas o que o Paysandu tem a ver com isso? O Paysandu é igual, só que o Paysandu joga para a plateia. O Paysandu, por exemplo, o clube do Remo, nós não podemos deixar de dizer que ficou no prego. O ônibus do clube do Remo ficou no prego depois que terminou a partida. E o Paysandu, o clube do Remo não.
E o Paysandu entra com aquele Super Bowls, que por sorte pegou o Botafogo, fez aqueles 2 jogos, fez uma permuta e ganhou aquele ônibus. O Paysandu explora a vaidade, explora muito bem. O clube do Remo não, fica com essa briga, com essas divisões internas, com essas facções internas. Vou chegar lá. Então ele fica com essas facções internas e vem para trás. Só que o Paysandu é só capa. O Paysandu não tem nada. Vocês falaram ainda há pouco, eu fiquei ouvindo, não falei nada. Celcinho não jogava no meu time. Celcinho é estrela, é mascarado. É um jogador que mata uma bola e olha pro lado. Tu jogaste aonde? Pra te ter todo. Eduardo Ramos não. Que é muito mais humilde, é muito mais jogador que ele. Tu concorda, mano? Nem compara, não tem a máscara que ele tem. Então o Paysandu, ele pega uma pessoa e ele endeusa. Daqui a pouco vai pra rua. Preste atenção. Doutor, o senhor não sabe a mágoa, tem uns apaixonados por Eu não mágoa. quero saber que isso aqui é produção independente. tem uns Isso aqui é produção independente, eu não quero saber. Do Paysandu eu confio em bem pouca gente. E não acredito em time que não tem base. Tá aí o Fluminense, com um cara por nome Gerson, que foi vendido por não sei quantos milhões de euros, voltou pro time para passar 6 meses e voltar. E vai voltar. Independente Paysandu. 0-0. Lá em Feliz. Olha, a obrigação do Paysandu ganhar. Primeiro que o Independente deve ir para uma Série D. O Paysandu está numa Série B, salários em dia, é obrigação ganhar o Gama, ganhar o Independente e ganhar o São Francisco. Só te corrigindo, o Independente não vai pra Série D. Quem vai pra Série D é o São Francisco. São Francisco e São Raimundo. Nem na Série D tá. Também. Então, tu não vai ver. Só tem que Só ganhar. corrigindo ele também, menino de ouro, só corrigindo ele também, você é o garoto Abner Luiz. Golden Boy, como ele Golden vai Boy. ser Só corrigindo ele também, meu amigo feliz, que os salários também estavam em dia quando aquele Paysandu e Vila Nova me deu nojo. Não, mas eu não tô falando, eu tô falando que é obrigação ganhar. E também estava na Série B. Eu vou dizer uma coisa olhando para as câmeras, parafraseando aquele rapaz que dizia: filma aqui no meu olho. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Eu assumo o que eu falo. Eu não acredito em time que joga contra o Paysandu e tem Paulo Rafael no gol e Lecheva de treinador. Eu não acredito. Eu não acredito. O goleiro do Independente não é Paulo Rafael. Paulo Rafael do São Francisco, que vai decidir o Paraense com o Paysandu. Entendeu? E Lecheva, que é treinador do Independente. Apaixonado pelo Paysandu. Apaixonado pelo Paysandu. Usa Então, até hoje. eu disse hoje para o presidente de lei do Independente, que me ligou de manhã, e me deu uma bomba, inclusive. E essa bomba eu não vou estourar agora. Deixa ela guardadinha, porque já tá quase implodindo. Covardia sua, mas tudo bem. Esse clube já está quase implodindo. Esse só tá mais essa. E o Independente, o Feliz disse aqui que é obrigação Cebolão. 3-0 Paysandu pelo jogo. Como é que é? 3-0. Lá tem jogo de volta. O primeiro jogo é lá. Não tem nem jogo de volta. Placar do Mauro. Goleada aqui no Gama, vitória lá em Brasília. Isso. Goleada Goleada lá pela Copa do Brasil, goleada lá em Tucuruí, vai ser uma goleada. Eu quero só 3, tá bom? Para aquilo. Pelo amor de Deus. Foi que você almoçou, Mauro Borges? Foi que você almoçou? Pegando comida, só uma merenda aí, daqui a pouco o bicho vai pegar, com toda certeza. Então, eu acho que delay, agora está aqui a colocação do Abner Luiz com relação aí a 2 apaixonados pelo futebol do Paysandu Esporte Clube, o goleiro Paulo, o Rafael, e a presença, aliás, o Paulo Rafael, o nosso Lecheva, que é técnico, apaixonadíssimo. Uma vez eu perguntei, Lecheva, tu te lembra quando eu fui com o meu Fusca no Internacional de Valdecans, te pegar, te apanhar para levar para tu, para te apresentar na Tuna Luz Brasileira? Ele disse, não me lembro, passou 3 anos na Tuna, será? Eu me lembro do Paysandu. Como é que pode um negócio desse? Eu não quero mais dizer nada. Cebola. Não, o Paysandu é favorito, sim, e tem a obrigação de passar e passar bem pelo Independente. Não acredito no Independente, o Paysandu é favorito. Temos que lembrar o seguinte: o Paysandu, além de ser favorito, concordo com o Feliz, tem obrigação de classificar. O Independente está parado, gente. Não interessa isso, não interessa. Não quero saber. Apesar de ser difícil jogar no Navegantão, o Paysandu vai chegar lá, vai meter 2-0 e não vai ter jogo de Eu não volta. sei se vocês lembram, o Dr. Elias deve lembrar que é um torcedor de televisão e não vai no estádio. Para mim, o time que melhor tocava a bola no Campeonato Paraense é o Independente. Tá
Eu estou falando isso porque eu recebi, por exemplo, o CT, lá, o campo do Palmeiras, né, o Allianz Parque lá, não é chamado de Chiqueirão? Eu tive até uma discussão com o Jorge antes quando eu perguntei para ele o que andava acontecendo lá no CT do Galinheiro. Ele, eu digo, peraí, quem manda no Galinheiro não é o Galo, então tem que ter notícias de lá. Então, notícias vindas do Galinheiro, lá de Tucuruí, lá do CT do Galo, dão conta que Fabrício foi embora e tem outro jogador que eu não estou lembrado o nome agora, que também já pegou o beco. O que eu quero dizer é que aquele, preste atenção, o que eu quero dizer, o que eu quero dizer é que o Independente que estava disputando o Campeonato Paraense poderia ser até esse embate para o Paysandu. Eu não sei te dizer como este que está parado há um mês sem jogar vai se comportar. Então vamos lá, Paysandu ganha de 2-0, Paysandu ganha de 3-0. Paysandu ganha de 2-0. Tem que ganhar. Empata, 0-0. Empata 0-0. Acho que o Paysandu ganha. Eu também acho que o Paysandu vence, mas num jogo duríssimo, muito duro. Não vai ser fácil não. Sinceramente, eu não vejo facilidade. Até porque não tem facilidade mais no futebol. Hoje é difícil. É jogo de televisão? Não, você não vai poder assistir isso. Só no rádio. Você vai ter que assistir Pior, Remo e pior, porque não vai ter para quem aparecer, os jogadores devem se esforçar. Vou fazer uma pergunta para vocês. Falamos então desse jogo do Paysandu aí. Não vamos desmerecer que nós ainda temos o nosso querido futebol paraense na decisão São Francisco do Valtinho contra o Paysandu. Vocês acham que o São Francisco decidindo o Parazão com o Paysandu num jogo único pode levar mais dificuldade ao Paysandu do que o Independente na Copa do Brasil? Imagina. Sem dúvida. Eu achei um time fraco. Um brilho nos olhos, que é como está sendo conhecido o Leão Santareno. Vou explicar. Por ter as garotadas da base desportiva e alguns meninos, meus garotos, eu vejo por parte de alguns diretores da base da capital um certo sentimento, uma coisa, um carinho a mais com esses jogadores. Mas tem que se dar parabéns ao Valtinho, porque ele pegou o pessoal que ninguém quer, né? Vem entrar pra cá. Formou o time. Joga mais Samuel ou Rafael Luz? Samuel do São Francisco, camisa 10 ou Rafael Luz? 16 do Paysandu. Samuel, mais novo, Você viu o mais Coco? habilidoso. Você viu o Coco que aquele 5 do São Francisco deu? E o Evandro está procurando até agora? Tem o número 11 do São Francisco, Anderson. E os caras têm lá Balotelli, os caras têm lá Balotelli, Ricardinho. O que eu quero te dizer é o seguinte, prestem atenção no que eu vou falar. Grandes jogadores de time. Paysandu leva vantagem que joga na capital. Vai contar com a ajuda da fiel torcida. Que chegue sem salto, jogue bola e ganhe o campeonato. Porque se chegar nessa história e já ganhou, pode complicar. Ainda bem que é só um jogo, se fosse 2 era 2 cacete. Paysandu vai deitar e rolar neles, acaba a graça, acaba com o técnico bom, com o jogador. Aliás, que até mudaram o nome desse rapaz, Samuel, que eu me lembro numa Copa que teve aqui em Belém, eu fui perguntar lá, você não quero Samuel, eu quero que meu nome seja Búfalo. Você se lembra disso? É Búfalo. Que negócio de, eu te conheço do Samuel, desde 7 anos, como é que tu veio negócio de Búfalo agora? Aí ficou Búfalo. Agora voltou Samuel de novo. Vocês inventam no futebol porque vocês querem. Vocês vão tomar um cacete da moda do Paysandu Esporte Clube. Ninguém tira esse título do Paysandu Esporte Clube. Concordo com você. Agora, excetuando-se 3 jogadores no Paysandu, que é o goleiro, Capanema e Augusto Recife, os outros todos fazem uma partida assim e outra partida não. Você concorda? Não tem uma regularidade. Uma né? relação assim que você... Betinho e Cearense alternam. Eu acho que acho não. Tenho certeza, não penso, tenho certeza que o Fabinho Alves tem regularidade. Então são 4. Ótimo você ter o resto do time do Paysandu, falaram agora em Rafael Luz, joga um jogo, aí não joga dois. Você não tem como você. É um time sem credibilidade. É igual o Flamengo, é igual o clube, não sei se vocês conhecem, o Flamengo do Rio de Janeiro. Um pouco chateado, mas... O Flamengo é um clube que não tem, é um clube coitado. Veio igual o Remo,
veio de canoa de Manaus para o Rio de Janeiro, viu, Abner? Porque não teve mais. Tem mais... Eles disseram que a diretoria do Flamengo veio a Belém aprender com a diretoria do clube de futebol aqui em Belém como é que faz o clube ser grande, assim, ganhar tudo. Cebola, você tinha alguma coisa para falar? Cebola tem alguma coisa para falar aqui? Gostaria de expressar. Não, eu queria falar dois assuntos. Primeiro, eu queria assistir Paysandu e Remo e eu fiquei observando como Augusto Recife entrou para marcar individualmente o Eduardo Ramos. Impressionante, Paulo. Não jogou. Abner. Ele não jogou. Aonde o Eduardo Ramos ia, o Augusto Recife ia atrás. O Capanema faz isso. O Augusto Recife ia atrás Mas aí você me e deixa chegava triste. junto e falta. Você me deixa triste. Porque você esperou, peraí, 2 repas ano passado, 2, 6. Nós tivemos ano passado acho que 6 repas. Esse ano 4, foi isso? Você esperou 10 repas para perceber que o Dado Cavalcante, todo jogo ele coloca alguém. Se ele deixar o Eduardo Ramos jogar, tá desempregado. O cara que joga mesmo assim, esse ano ele fez gol nos 2 reparos, fez gol. Deu passe agora pro Fazer o que o Capanema não faz. Mas o que eu tô falando é o seguinte, Paulo. Não foi expulso porque o árbitro foi O covarde. Augusto Recife entrou para isso apenas. Ele não criou, porque ele sabe criar. Ele é um volante moderno que sabe sair pro jogo. Ele entrou exclusivamente para o quê? Marcar individualmente o Eduardo Caíto Ramos. e Rivelino. Só quem Entendeu? entende aqui Pegou o que eu tô cartão falando. amarelo e É o bom. concordo contigo. Deveria ter sido até expulso. Porque ele abusou e dá falta. Né, Eu queria que Impressionante como vocês. A arbitragem do Cabeção. Para mim sempre foi o melhor árbitro do Ridículo, Pará, ridículo a melhor que arbitragem o dele. Delcio até, mas não estudou Você acha como o que ele se Delcio. preocupa com a camisa quando está pintando? A camisa que eu digo é o seguinte, tem listrado de um lado, azul marinho do outro, aí eu não vou marcar, porque podem pedir minha cabeça, eu não A vou... preocupação ela tá em ser um clássico, é muita responsabilidade. Não vou aqui ser leviano de acusar nenhum árbitro, mas os 2 bandeiras foram 2 idiotas, no repá. Passaram vergonha Fizeram de nacional. tudo, passaram vergonha nacional e fizeram de tudo para complicar o clássico. Já o árbitro, assim, você ter autoconfiança, confiar no seu trabalho é uma coisa. Você passar disso, você se atrapalha. Delcio já mostrou que se atrapalha nesse sentido. E o Cabeção, Joel, isso é a mesma coisa. Eu fiquei decepcionado com a arbitragem do Joel. Decepcionadíssimo. Não porque puxou pro lado, pelo contrário, o pênalti foi, o menino deu azar, o menino escorregou, o Alisson escorregou e caiu em cima do Celcinho, desnecessariamente. Mas na parte disciplinar, o próprio Eduardo Ramos, revoltado, na 22ª falta que o Augusto Recife deu nele, só botou mantendo bandeira, que era para ser expulso o Eduardo Ramos. Agora eu não sei se vocês concordam comigo, eu creio que o Cebolão quer dizer isso. O Augusto Recife desempenhou bem melhor o papel do que o Capanema. O Paysandu hoje tem representante na Federação Paraense de Futebol. Antigamente E não na tinha. CBF. Não tinha. E na CBF. Na CBF o Coronel Nunes e na Federação Paulo E Romano. na CBF. Depois que o Paulo Romano entrou, quem está dizendo sou eu, Paulo Romano. Sou pequenino, bem menor do que você é rico, milionário, dono de empresa de passagem. Eu sou um simples radialista. Quase semi-analfabeto. Mas deixa eu te dizer. Então por isso que viaja muito, mas sim, prossegue. Depois que você entrou na federação, primeiro que você iria entrar na federação como representante do Paysandu, convidado oficialmente pelo Alberto Maia. Aí, o Coronel Nunes foi para o Rio e disse assim, não, vou botar o meu cagueta lá, para ouvir e enxergar tudo para mim, porque não confia no Bororó e nem no Adelson Torres. Aí o Paulo Romano voltou e passou a comandar a arbitragem também. E aí, depois disso, eu nunca mais vi... depois disso, o Maia passou a aceitar o Delcio, passou a aceitar o Joelson, passou a aceitar o menino, filho do Sentinela. Todos esses, o Andrei da Silva, que é um grande rapaz honesto, Micareta também. passou a aceitar, acabou. Não bateu mais na mesa para trazer hábito de fora. Você está sendo bacana que você não está nem falando nos cursos da CBF. Não, Dirigente ganhando curso mesmo, nos tudo por custos da conta. empresa que o presidente Maia contratou para filmar os hábitos paraenses Preste 24 bem horas. atenção, eu não estou dizendo que o Paulo Romano está fazendo leviandade. Eu só estou dizendo que depois que ele foi para a federação, tudo se acalmou em relação ao Paysandu. E o Remo caiu a ficha muito tarde, no último repá. Depois do último repá do sábado, eu conversando com o dirigente grande do Remo,
ex lamentando o leite Quanto a essa derramado. figura que você levantou o nome aí, eu lembro que quando ele se afastou da FPF, ele disse que ele tinha muita pena de alguns que trabalhavam na imprensa. E eu hoje só respondo o seguinte: pena tenho eu, porque olha, meu pai me ensinou o seguinte: meu filho, algemado jamais. E se um dia alguém te chamar de ladrão, mete a mão na cara. Um senador chamou para esse rapaz de ladrão. Ele já provou o contrário? Então, quando ele provar, aí a gente vai discutir. Olha, o programa está chegando aqui já no final desse bloco, né? Nós estamos encerrando. Quero dizer para vocês que no final do programa nós vamos falar, aí sim, Campeonato Brasileiro, Série C e D e desses reforços que estão chegando no final do programa. Eu tenho uma consulta médica agora. Vá com Deus, E eu vou pro precisar, mas quero agradecer o convite dos amigos. Espero que tá em outros momentos. Tá? E Esses exames, eu já falei para você. Esses exames, o Abner era para ter feito apenas um Olha, exame. essa unha esse aqui. exame de toque. posso fazer o mexão? Esse exame de toque. Posso fazer o mexão? Quem vai me atender agora é o Dr. Ricardo Ribeiro, um dos maiores traumatologistas do mundo, junto com o Dr. Fabrício, que irá fazer o exame de imagem, né, ultrassom. E quero aqui fazer o meu protesto da não presença do nosso querido Fabrício Gama hoje na mesa, não sei o motivo que ele não está dengue, chikungunya. O mosquito já morreu. Mas quero agradecer a todos vocês, muito obrigado, vou assistir o programa na internet e parabéns pela iniciativa, eu sei que essa foi uma ideia do meu querido amigo Foca e minha também. Verdade. Tchau, gente, um abraço. Só quero que, antes dele ir embora, só quero dizer para ele que depois que o Paulo Romano voltou à federação, nunca mais o Paysandu reclamou de arbitragem. Vamos para o intervalo comercial. E aí, galera, nós estamos de volta com o seu programa Chumbo Grosso Sem Censura, como eu costumo dizer. Aqui a lenha come. E agora nós vamos falar de reforços para a Série B, para a Série C. Remo e Paysandu estão se reforçando, mas também chega aquela hora de que está chegando, mas tem que sair. Como é que vocês veem as contratações de Remo e Paysandu e no elenco de vocês, quem ficaria e quem tem que sair? Doutor Elias, vamos começar por aqui. Eu vejo que o Paysandu tem muito mais condição de fazer tais contratações, até porque tem crédito, né? É um clube acreditado. Já o clube do Remo já vai ter muita dificuldade, porque ainda está com a folha atrasada, né, Paulo? Do campeonato estadual. Já está sem jogar, o clube já está parado. Faz o jogo agora essa semana contra o Vasco e depois não sabe, né? Vai ficar aí numa expectativa. E precisa sim de dinheiro, o Clube do Remo precisa de dinheiro, precisa da união mais do que nunca de todos aqueles que torcem pelo clube, porque tem que dispensar essas pessoas, né, Mauro Borges? E indenizá-las. O futebol paraense, ele é um eterno duplicatas, coisas que nós pensamos que já tinha acabado no mundo, mas aqui os jogadores vão embora, não levam mais nem cheques, levam duplicata. E quanto a quem tem que ir embora, o Paysandu deve colocar uns 4 ou 5 para a rua, né? Tranquilamente, não tem como ele manter esse elenco todo, se ele está precisando de uns 8 ou 10. O Paysandu, excetuando os goleiros, onde ele tem uma boa gordura, que você falou ainda há pouco, mas o resto ele carece de outro lateral esquerdo, ele carece de um reserva para o lateral direito. O ataque, esse ataque, mamãe, será que vai dar certo? Betinho e aquele que faz assim com a camisa, sabe? Um faz assim com o short, o outro faz assim com a camisa. Pra mostrar o músculo. Pra mostrar o músculo. Igual o Levi do Remo, né? Então Pois a é, dificuldade vai ser com muito relação a grande. reforços para o Clube do Remo e Paysandu, me passaram a informação que O doutor estava aqui colocando a opinião dele e você pula daí. Você passa contigo hoje. ele começou a fazer um gesto aí, aquele gesto que eu falei para você, dos chamou a jogos atenção, do Remo, com o Levi começa a querer mostrar a coxa dele. Tem uma coxa bonita, Levi. Tá falando de esquerda pra cabeça, vou te dar no próximo jogo, eu vou
vou te dar um biquíni, que aí tu evita de estar passando toda hora. Ele se preocupa com calção, levanta. Nunca vi isso na minha vida. Você quer trabalhar na base? Hein? Quer trabalhar na base? Não, isso aí isso não faz parte de mim, isso aí não faz parte de mim. Vou te 56 anos, até hoje, como diz o papai, vou te dizer, nunca queimei, como diz o cara. O pão, meu irmão, não vai ser agora. Então esquece isso e deixa pra lá, que isso não faz parte da minha vida. Vou só dizer o seguinte aqui, do Clube do Remo, tem que mandar a metade desse elenco pra rua. Eu não quero saber se é o goleiro, porque ainda há pouco foi colocado aqui, evidência aqui, que o goleiro tem contrato de 2 anos. Aí o cara fica, não tem uma sombra para ele. Aí o cara se acomoda, o cara toma cada gol. Nunca vi isso na minha vida. Nunca vi goleiro espalmar a bola para frente. Eu nunca vi isso aqui. Impressionante. Eu tinha um técnico que jogava futebol lá na minha querida Sacramento, que dizia o seguinte: pelo amor de Deus, as bolas que vão para fora, Mauro, não coloca para dentro. É impressionante isso aí, mas isso serve para o goleiro do Clube do Remo. Aí me passaram a informação que teve uma reunião agora de Conselho Deliberativo que pegou fogo lá, portanto, na sede social do Clube do Remo, querendo saber algumas coisas, contratação de jogadores, contratação de técnico. Parece que tem alguém que estava levando um pouquinho por fora. A coisa que você ainda não respondeu é o que a gente perguntou. Mas tem Reforços e para sair. Você está aí enrolando, parece aquele da escolinha, o Rolando Melo. A gente pergunta uma coisa e você, amado mestre, Mas ele é amado uma lenda, ele é meu uma amigo, a gente quer saber dos reforços que estão chegando e quem tem que sair. Por favor, TV Aracati para você. Você quer saber primeiro quem vai sair? Ó, aqui esse centroavante do Remo, que jogou a última partida agora contra o Paysandu, jogou 20 minutos, só ele machucou. Quando a bola bateu lá, ele machucou só ele. Tem que mandar embora, como é imperador, não desse, se não me engano. O imperador, isso aqui tem que mandar andar logo. O cara que não se dá bem com a camisa azul e a camisa listrada, tem que mandar andar. Bad Boy, se eu fosse colocar em evidência aqui quantos jogadores de Remo e Paysandu para fora, tem que botar metade de cada time e contratar gente nova, porque agora não vai ser brincadeira não. O Paysandu segue na Copa do Brasil. O Paysandu segue na Copa do Brasil, vai fazer o primeiro jogo, a primeira partida aí, mas tem muita coisa pela frente. Tem a decisão do Campeonato Paraense, tem a decisão da Copa Verde, tem muita coisa. E o Remo, pouca coisa tem. Tem mais é que botar metade desse elenco para a rua e contratar novos jogadores. Começando minha lista de dispensa no Remo. Henrique, Ítalo, Yuri, Alisson. Max, você vai? Max tem que pegar um banco. Max não é o mesmo desde o ano passado. Marco Goiano, dá para dar uma chance ainda para ele. Também. É um bom jogador. O Imperador, tchau para ti. Deixa eu ver quem mais. Esquerdo, João Vitor. Lá João Lucas, né? Esse aí é o chinelo. João Lucas é aquele do Paysandu. Esse aí é um chinelo terrível, viu? Passou mais tempo no DM. Adoro um chinelo. O Remo trouxe o Fabiano do Itumbiara, bom jogador. Brainer, zagueiro. O volante, o Lucas, que já estreou contra o Vasco, que já deu outra cara no meio campo do Remo. É um cara que briga em campo. Você viu o que ele fez com o Marcelo Matos. Deixou um calombo desse tamanho na cabeça do Marcelo Matos. Deu porrada no Andrezinho o jogo todo, botou o neném no bolso. E tem a situação também agora do outro meia, que era do Fernandinho. A gente tem que ver como esses jogadores vão se adaptar aqui. Tem mais gente para vir. Agora, em relação ao Paysandu, o Paysandu precisa de algumas peças, já que o Celcinho joga 3 jogos, fica fora 4. Tem um negócio, não sei se é bicheira, eu não sei o que acontece. Idade. Tem no ataque no Paysandu, como o nosso cientista falou. Também, né? Não, o Rafael Luz tem que mandar ele para céu. Não, foi contratado também como esperança. Eu me metendo aí na sua análise, o que eu reparo é o seguinte: o Paysandu contratou alguns jogadores como esperança, que ano passado o Paysandu não tinha meio campo, vocês lembram disso. E quando esses nomes foram anunciados, todo mundo pensou, ajeitou a casa. O problema do Campeonato Brasileiro tá aí, vem Copa do Brasil, e a casa continua do mesmo jeito. O setor de criação do Paysandu Esporte Clube continua deixando a desejar. Vocês concordam comigo? Concordo. Com relação à dispensa no Remo, eu concordo com o que o Foca falou.
acrescentava o Potita, que o Foca não botou na relação. Mas eu nem me lembrava desse rapaz. Ele parou no meio. Nem me lembrava desse rapaz. Desses reforços, entre aspas, que o Remo contratou, só manteria o Silvio. E o Vocês restante. sabem por que o Potita não foi embora? O Potita Vou não foi revelar embora pra porque vocês. ele tem contrato até o final do ano, Isso. até novembro com o Remo, e existe uma multa rescisória que, se ele for mandado antes do término do contrato, o Remo tem que pagar essa multa. Mas eu vou lhe dizer, foi feito um acordo. O Potita passa esse mês em Belém, recebe e vai abrir mão do resto. Ele não queria era ser dispensado automaticamente após aquele vexame. Foi só isso que aconteceu. Fizeram um acordo, ele disse que se me mandarem embora agora, vão ter que me pagar o contrato todo dia. Aí o nosso editor vai e coloca de novo a imagem do Potita aí. Como é que pode um negócio desse? O editor tem de marcação com o Potita, não é só vocês também aqui, não. Nosso editor aí. Ninguém tem marcação com ninguém, né? É só ele colocar a bola onde tem Só que não cruzar colocar. com o calcanhar. É só não cruzar com... E aí, Feliz? O clube do Remo Você começou... está humilde. Você conhece o mercado do futebol. Você conhece o mercado paulista. Eu vou dizer aqui, esse é Raimundo Feliz. É O remista, popular, é? o É povo não. O popular, Vai ser um profissional. o popular, doutor, deixa eu apresentar o Fica à rapaz. vontade. O popular, água na laje. Água na laje. Não seja humilde, dê um show, vai pra cima. O clube do Remo... Estão contratando errado. Não, o clube do Remo começou a contratar certo. Eu vou dar um recado ao presidente do Remo. O Remo não precisa enxugar dinheiro, enxugar folha, não precisa de diretor executivo de futebol. Estou dando essa consultoria de graça. Não gosto de falar nem nenhum profissional. Mas eu acho que o Remo Era 18 mil a menos. era 18 mil a menos. Porque ele tem um treinador, que é o Marcelo Veiga, que conhece o mercado de São Paulo. Eu não estou falando da A1 do São Paulo. Como poucos. Pois é, eu não estou falando da A1 do São Paulo, que vai ter a final agora, a Audax Santos. Eu estou falando da A2, da A3 e da Copa São Paulo. Ele conhece. Ele vive conhece, ali. ele conhece os jogadores. Ele trouxe 2 jogadores pro Remo, que é o Lucas e E o Fabiano, lateral esquerdo. O Lucas, o primeiro jogo dele não teve treino, não. Chegou e acabou com o Vasco. Se ele tivesse trazido o centroavante que ele queria, o Remo não perdia o jogo pro Vasco. Porque em 10 minutos o Remo teve 2 chances para fazer o gol e não fez. Esbarrem de Ele pegou os jogadores do Remo e tirou leite de pedra. Porque ele conhece futebol. Ele sabe fazer futebol. Então deixa ele trazer as peças dele, deixa que os jogadores dele vão jogar, porque esses jogadores que estão vindo pro Remo, indicação do Marcelo Veiga, vieram para cá para não ficar aqui não. Vieram aqui para mostrar futebol e aparecer um clube com uma proposta melhor e sair daqui. Porque pode reparar, os jogadores que o Marcelo Veiga trouxe, o Remo melhorou muito. Mas até agora, Muito. Feliz, eu concordo contigo. Aí calma aí, aí Até o Remo... agora ele só indicou 2 Dois. jogadores. Mas que foi agora, o Fabiano mas e o agora Lucas. chegou mais 3 aí. Tudo da onde? Mais dois, De São... mais dois. mais 2. Tudo da onde? De São Paulo. Da onde? Da A2 de São Paulo. Então ele sabe o que ele faz. Você concorda, Mauro? Entendeu? Tudo que E o tem mais. Feliz está falando aí, realmente é isso mesmo. O Remo, ainda tem mais. O Remo vai ter um tempo para preparar o time para a série C. A estreia da Série C tem E essa Série C é complicada, meu. praticamente o Remo contra o Nordeste. É só time enjoado. Aí vamos passar para o Paysandu. Hoje é dia 26. O Paysandu só trouxe 2 jogadores. O Juan está em especulação. Um é o Alexandre, que é da Ponte Preta, a hora é titular, a hora não é. Aí você vai me perguntar, Paysandu trouxe o Juan. Vamos lá. Mas não trouxe. Não, vamos lá. Juan fez o gol contra o Tupi, legal, bacana. É esse jogador que o Paysandu está precisando? Barulho da água. Porque da posição dele tem 2 já. Vai ter que alguém... Não, eu vou falar por parte para não... Olha só, a posição do Juan, Pois é. ele é 9. Pois é. Então, Tem que- 2. Pois é, tem 2. Então o que vai ter que acontecer? O Paysandu trouxe o centroavante. Não sei se já está em Belém. O Paysandu estreia dia 14 com o Ceará dentro do PV. O Ceará tá Jogo bom para se estrear. O Ceará tá voltado. É um jogo bom. O Ceará está em reconstrução, mandaram o técnico embora, dispensaram o jogador. Mas já veio com trabalho. Mas olha só, jogo bom para se estrear, porque logo de cara a gente vai ver logo o que veio E fazer. fora de casa. Não tem a pressão da torcida, tem a pressão da torcida do Ceará. Então, o Paysandu tem que começar a contratar, começar a dispensar, porque senão o elenco vai ficar inchado. Eu estou falando que a Série B está na porta.
Tá na porta. Quando começa a Série B? A Série B começa em 14. 14 de maio. 14 de maio. 20 Então, dias. então o que acontece? O Paulistão já acabou, o Mineiro já acabou, O Carioca tá aí. o Carioca já terminado acabou. já. A maioria dos jogadores que estão jogando no Nordeste já estão imigrando para jogar uma Série C, uma Série D. Aí quando tu vai ver no mercado, não busca. Busca o daqui que é melhor. Porque se tu tá trazendo reforço é para chegar aqui E jogar. e jogar. Pega, Se você não vai pega buscar. os meninos da base. Eu costumo porque, dizer, olha, eu vou se lembrar- você não vai buscar na eu vou hora lembrar- certa, você vai contratar o quê? Refúgio. Aí eu vou Refúgio. voltar, peraí, eu vou voltar ao passado. Porque falar do presente e falar do futuro é muito bom. Vou voltar ao passado. E eu mandar o Capanema embora. Não mandaram o Capanema embora. Se manda o Capanema embora, quem é o cabeça de Pai área? Sandu, deixa eu só tirar Augusto Recife? Deixa eu só te. Ele não tem mais aquela Deixa eu só idade. te falar uma coisa. Nem o Felipe. Capanema. Aí ele pega, calma aí, vamos lá. Ele pega o meio de campo do Oeste. Ah, porque o Oeste vai se desfazer. Amigo, Você tá esquecendo de um detalhe. é complica. Eu gosto do complica. futebol, eu gosto do futebol do Ricardo Capanema, isso aí tá. Mas Série B, o nível Aumenta. é bem em cima. Aumenta. E só ele tem Não que dá. ter outro ali. Não dá, porque vamos lá, que seja só aí que. Agora o Laílson Não, mas o Alisson não é o cara de vestir a camisa. O jogador daqui, o mal do nosso dirigente é porque o jogador daqui tem que chegar e resolver o problema. Tem que ter paciência, tem que ter paciência Mas de não fora. dá, porque se forma o time na competição em curso. Mas tu tem que ter Não paciência. tem condição. Tem que ter Toma paciência. dois cacetes Tem que ali, ter a paciência. Tem que ter E é paciência. público, 60 dias e é pra ver o público cara. e notório que o Ilailson no Paysandu não está sendo o mesmo Ilailson que estava no Remo. Isso aí é público. Tem que trabalhar o cara. Vamos também levar em consideração que ele já teve, que ele já foi Foi expulso. Laílson, vamos lá. Laílson não fica mais no Paysandu. Um exemplo, não estou mandando ele embora. Ele não fica mais no. Então traz um para chegar e dizer, eu vou botar as Mas coisas, vou quando jogar. traz agora? Porque o campeonato parece deficitário, segundo o dirigente. Não Já dá pra acabou, trazer. o Campeonato Paraense. O Campeonato Paraense e a Copa Verde é só agora para cumprir tabela, porque já acabou. Vai começar. Vai começar o brasileiro. O Paraense e a Copa Verde é tabela, para cumprir tabela já. Porque também já acabou. Não, e outra coisa que eu vou falar assim, aqui, assim como a Série C para o Clube do Remo é o campeonato mais importante do calendário, Paysandu é a para o Série Paysandu não é diferente. Lógico, até pelo contrato que fez Então, com meu o amigo, Esporte não, e não Interativo. é, tem que ficar Se ali. ele cair. E eu não acredito no time do Paysandu. Eu estou falando aqui para vocês, porque eu vi no campeonato passado faltar elenco, faltar peça de reposição. E o erro está se repetindo. Mas, lógico, o Pikachu São saía. contratações, olha, eu não sou de pegar no pé de ninguém, mas contrataram o tal de John, que não é outra volta, contrataram o tal de Wanderson, que dá mais para jogador de rugby ou para jogador de futebol americano, e tem mais uns 3 lá que não jogam no meu time de pelada. E eu estou falando isso aqui porque a Série B vai começar. E quando o campeonato começar, aí não tem aquela de papai não deixa, nem mamãe não quer. Não tem isso. Gordo, você tá meio calado, o que foi que aconteceu? Estou só observando vocês, que agora eu estou nessa situação aí, no finalzinho do programa, eu estou mais observando os detalhes. Gostei de ouvir, eu senti que o Feliz, ele estava meio... de sangue. Não, mas ele estava faltando aí, estava com 2, 3 pingos de sangue e chegou agora nesse último bloco com uma volúpia terrível isso aqui. Agora tem que ver jogo. Não adianta dizer, vou contratar fulano de tal. Para, deixa o DVD, o cara joga ontem. Vai lá ver o jogo. Depois que eu terminar o jogo, chama o cara pra conversar. Negócio de ver o cara jogando não sei aonde, pegar, é titular, não sei o quê. Para com isso. Aqui, Vai ó, ver o cara jogar. aqui, uma pessoa que entende tudo, se Vai- for olhar. vai ver o cara Vocês jogar. dois que tomaram conta dos garotos Vai por ver o muito cara tempo. Eu não jogar. tomei conta de Não, ninguém. eu não tomei conta Eu não de tomei ninguém. Eu fui conta. diretor da base Eu do tomo Remo. conta da minha filha só. Olha o Rodrigo do Paysandu. Quando a gente diz que vocês trabalharam na base, vocês têm Eu não vergonha? trabalhei na Muito base. pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas não tem Eu que tenho dar lanche pra esse menino na eu hora tenho certa. orgulho em ter sido diretor da O base torcedor do que está Remo. acompanhando aqui sabe que tem negócio de levar lanche, Mas essas coisas pros Eu meninos. tô pra hospital. Eu tô em conversação. Não é que levava Olha, pizza. eu tô em conversa. Passava o cartão. Eu tô em conversa aqui, primeira mão pra você ver. Bora, lá Eu tô vem. em conversa. Eu tô em conversa com o Luiz Omar. Porque o Luiz Omar, meu amigo, eu não sou funcionário do Luiz Omar. Só que o Luiz Omar tá tomando conta do Carajás, que é a base. Ele tá querendo que eu vá pra lá. Ele vai me dar os garotos pra me negociar com os times de fora? Começa Não, eu não sei se você Eu vou sabe. logo dizer, eu quero 10%. Eu não vou trabalhar de graça. Sim, Pois é. é lógico só que trabalha de Olha, Quando outra não coisa, é a outra coisa. bateria. Quando eu acompanhei o Remo,
naquela Copa do Brasil, eu falei que aquele time do Remo todinho tinha que estar no profissional. Quando eu falei que era para fechar contrato com o empresário, não, o empresário rouba. Para com esse negócio de empresário rouba. Todo mundo ganha dinheiro. Eu falei que era para fechar contrato. Sou o Paysandu. O que aconteceu? O Remo perdeu todo mundo. Só vendeu um porque o Fred Carvalho foi lá vender pro Corinthians. Ah, vendeu 2. Vendeu dois. E agora o Fred não presta? vendeu 2 jogadores e daquele. E o Fred não presta? Cara, cadê os dirigentes para nós? O Fred, esse que tá no Remo? Não, o Fred Carvalho. não, Fred Carvalho. Aí, meu amigo, quando tu conhece os caras lá fora, Tá rico, tá rico. quando tu conhece os mais caras lá fácil, fora, fica mais fácil. Agora tu quer mandar o cara pra lá, não querem pagar passagem, não querem pagar estadia, não querem pagar o hotel do cara, meu irmão, como daqui vai 3, lá dos outros estádios vai 5, vai 7, vai 8, meu irmão, se tem um igual, tem vários igual. O mercado tá difícil, sabe por quê? Isso um craque no Brasil. Hoje tu dizer que vai atrás de craque é brincadeira. Pois é, Você não tem tem. que ir atrás de jogadores que pelo menos mantenham a regularidade. Pois é, tem que manter Pulmão e passe, pelo menos. O que tá faltando aqui no Já Pará, estão de olho no Rodrigo, esse do Paysandu aí, já estão de olho. o que tá fez o gol, jogou bem. o que tá faltando aqui no Pará também como alternativa para isso Amarra. é Aí trabalha com o se empresário. explorar o mercado sul-americano, que a moeda, não sei como até agora, o nosso real é mais valorizado do que as outras moedas. Você fala do time argentino, né? Você pode trazer jogador argentino, paraguaio, colombiano, que é o que está na moda agora. Contratar aqui no Brasil. Como é que tu quer que os caras. Pô, Vocês caras Tite, não. lá, Ei, você agora foi audacioso. Se os caras não conseguem enxergar contrato daqui, aqui no Brasil direito, Saiu do Brasil. você quer. A não ser que tenha uma pessoa que conheça o mercado sul-americano. Porque se depender dessas nossas autoridades em termos de. Paulo, tu quer ver uma coisa? Por exemplo, o Remo. Quem é aquele menino da base do Remo? Alto. Ah, não Bom fala goleiro. isso que eu fico, pô, só Deus negócio livre esse time. de Cadê? base, Ele tá jogador no banco do alto, Remo. sim, fala. Que era da base do Remo? Não tá. O André é o terceiro goleiro. Chegou, tem um zagueiro agora, Henrique, que jogou na base do clube do Remo. Henrique, você se lembra desse rapaz? Jogou na base do Remo. Ele foi destaque no campeonato aí fora. Impressionante, rapaz. No lugar do Silvio. Marcinho. João Vitor, Bom jogador, os dois que entraram. Marcinho, João Vitor. João Vitor. atacante. Não é para pegar esse jogador e dizer para ele, garoto, tu vai resolver. Não, mas tu tem que ter paciência com o garoto desse. Tem que ter paciência. Porque mostrou qualidade, eles mostraram qualidade. Qualidade, concordo. E é moeda de quem? É do clube. É moeda do clube, jogador onde que você mas- pode ganhar Mas, dinheiro. mas Paulo, aí vem aquela história. O clube já falou com o empresário para amarrar com o clube e com o empresário? Porque se o empresário vem leve, o clube dança. Já era. Mas é isso que acontece no nosso futebol. Pateta, lugar de pateta no O final. programa está chegando no final. E a gente agradece mais uma vez todos vocês que acompanham a gente aqui. Mas eu não poderia, por exemplo, Foquinha, quando falou na base, falou no futebol argentino. Foquinha, para quem não conhece, é um profundo conhecedor de base. Eu lembro quando ele era assessor de imprensa de um clube grande na capital, que ele escalava sub-13, sub-15, Escalava sub-17. Inclusive eu soube que ele dava banho em alguns meninos. Não, essa parte não. Isso aí não era com ele. Não. Essa parte não era com ele. O que eu quero porque dizer faltava é água. que ele conhece muito esse departamento de futebol amador e poderia ser eu estou falando aqui, ele é um profissional. Mas é centro de casa. Aí pode ser, mas conhece aquela história do meu menino, meu garoto, no futebol. Não estou falando essa história de. Ele tem um scalp agora, que é um negócio aí da internet, né? O Ascaut. É o Ascaut. É isso que ele tem. Scalp é o que o índio vai fazer na tua cabeça. E eu só queria falar uma coisa antes de terminar, dando uma cutucada aí em base. Sábado passado, domingo, começou o Campeonato Paraense Sub-15. Clube do Remo e Paysandu, todos os dois eram mandatários do jogo, dos seus jogos. Paysandu ganhou o Carajás. E jogaram fora, porque os inteligentes do futebol não liberaram o campo para o Remo jogar lá contra o Isabelense, Sub-15. Não vai não. E o Paysandu, também que era mandatário, não jogou contra o Carajás.
na Mas coletiva. Mas eles estão certos. Isso aí é Você uma presta atenção, vergonha. Eles estão entendeu? certos porque olha, eles não têm que dar moral para a base era do Paysandu. Eles têm que dar moral para todo mundo. É por isso que eu digo que esses dirigentes, eu comparo nossos dirigentes, vou arrumar um animal bom aqui. Essas antas que fazem o futebol do Pará, eles têm que ganhar Oscar. Tá aqui, toma. Vocês são demais. Porque o cara não liberar para a base dele, vai liberar para quem? Isso, Coisa que ele isso podia gerando, vender o produto dele. viu, doutor Ilhéus? Isso gerando despesa para o clube. Como vai treinar? Porque tem Como café vai da jogar? manhã, ônibus, despesa, para que o sabe? torcedor que Desnecessária. Para que o torcedor acompanhe a Só sabe gente, aqui. é a mesma coisa assim, você tem o teu filho aí, você que está me assistindo, eu tenho o meu, aí o teu filho chega na tua casa e diz, papai, eu tô com fome, e tu tens lá tudo, aí tu olha pro teu filho e diz, não, aqui tu não vai comer. É o que essas antas fazem. Pega um real, vai comprar um pão. É o que essas antas fazem. Quando eles viram as costas para a base, eles estão virando Pra eles. para um filho que está ali para Um jogo no Baianão para baixo do Sub-15, cobrava um título de colaboração de 2, 3 reais, dava para os moleques no final do jogo, para pegar o ônibus, às vezes até para comprar remédio para a mãe que está O doente. uniforme que esses garotos jogam é o resto que sobra. Sem dúvida. Dos profissionais. Eu, para encerrar minha participação, dizendo para vocês que eu falo por conta de Amazon peças recicláveis, na Augusto Montenegro, quero dizer para os senhores o seguinte. Remy É Paysandu... peça para Peugeot. Não, Peugeot, Ainda não, ainda não, não. mas ele vai comprar um Peugeot de um amigo meu, porque vai ser vendido como sucata. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Vocês não são para ter diretores de contratação, como é o nome, gerentes. Paysandu, ano retrasado, teve um gerente japonês com o nome Oscar Yamato. O Oscar chegou, eu vou buscar lá atrás, chegou e disse, está aqui minha relação. Não, está aqui minha relatação. Sabe o que eles fizeram? Eles fecharam, disseram, nós vamos buscar bem ali. Disseram um bocado de porcaria, o Vandir que trouxe. Quando o time caiu, ele disse assim, a culpa é do Oscar Yamato, mas não trouxeram. O Fred Gomes, que eu não conheço, e não quero ter o prazer de lhe conhecer, porque você está roubando o Clube do Remo. Quando você ganha 18 mil para trazer um Potita da vida, essas porcarias que tá aí, você está roubando o Clube do Remo. E o Clube do Remo, para mim, é muito maior do que tu. Peça para o senhor sair. Porque os diretores, eles não trazem Paulo, Mauro, Cebola, Felizes, Foca. Eles não trazem o que eles apresentam. Eles apresentam. Mas quanto é? É 25, pô, não dá. Não tem de 5, não tem de 7. Isso foi Eduardo Ramos quem falou um dia desse aí. Vocês querem Mas fazer a gente futebol? briga por isso. Eu brigo por isso há 2 décadas, eu trabalho na Crônica de Exposição Paraense. Eu sempre disse, manda 5 que ganha 10, é 50. Manda os 5 embora e traz um que ganha 50. Porque vai fazer a parada. Então eu encerro você comando o programa. Eu quero dizer o seguinte, o Clube do Remo, sem poder, capengando, caindo com o que podia e não levantando o que não podia, me faz uma concentração num hotel 4 estrelas de São Brás, tendo uma toca pronta. Para isso, além dessa renda que não foi aí esperada, o Clube do Remo ainda tem que pagar quase 30 mil reais de hotel. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Bom, o programa está chegando ao final. Feliz, foi um prazer te ter aqui no Chumbo Grosso Sem Censura. E lembre sempre, Não, estamos aí. pai bola é nós na fita Não, na aqui. vida qualquer coisa aí, a gente está aí, que tem para falar de futebol. Não pode deixar escapar, né? Agora, Não se esqueça, você é água. a água não é final de. Pode ter novidade aí. Aguarde. Final do Paulistão tá aí. Dia 1º e dia 8. Chumbo Grosso vai Agora. estar. Chumbo Grosso vai estar nos estádios. Estou se eu sabendo. tiver, Estou vai sabendo que botar você lá. pode estar lá. E Agora, Chumbo Grosso estará direto tem um na decisão detalhe. do Paulista. Oscar Yamato começou no Paraná, amigo do Carlos Eito, o Carlos Rei, que só foi campeão da Libertadores com o Santos. Mais nada. Mas ele conhece muito, é um nome respeitado. Além de que, lá vai a história, né? Oscar Yamato. Deixaram trabalhar. Oscar Yamato foi o nome do maior navio de guerra japonês da Segunda Começou Guerra aula de Mundial. Fábio, não, é só para que o torcedor acompanhe, sem censura. Chumbo Grosso também é cultura. Na tá? primeira pressão, foi pro fundo do rio. Cebolão, não, ele caiu. Não, ele não se apressou. Ficou de frente para dois nucleares daquele americano. Não. A peso de tapa pro oceano. Eu lhe emprestei o DVD para você assistir e você não. Ele caiu na batalha de Okinawa. Um abraço para você, Cebola. Um abraço, Paulo, um abraço do amigo do Facebook, do YouTube. E na próxima segunda-feira estaremos aqui.
Um grande abraço. Vamos Paulo. ajudar o Clube do Remo, comprando lá o porcelanato, colocar o seu nome lá, esquecer briga interna, essas coisas tudo lá. Mas vamos ajudar aí, principalmente o nosso querido Washington Queiroz. Um abraço a ele, não pôde comparecer. Também o nosso abraço especial ao grande amigo Fabrício Gama, que está dodói aí, mas está voltando na próxima semana com força total. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho. Amigo Foquinha, da próxima vez chegue no seu horário, tá? Um grande abraço. Eu falo em nome de Patti Princess Esmalteria aqui no Boulevard, no primeiro piso. Você pode ir lá, tem novidade de esmalte, maquiagem. Olha só essa maquiagem perfeita aqui. E a ó. banda de rock, qual é uma boa se eu quiser contratar? Os Esquecidos, Link Park Cover, fez um ótimo show no Anime Geek. Vou mandar aí a foto aí, ó, lotado. Obrigado para Tem toda a esmalte galera. vermelho lá para unha? Tem Eu tô esmalte precisando. vermelho. E eu queria mandar um abraço para o nosso amigo Mário Quadros, fotógrafo do Diário do Pará. Ele viria aqui hoje, mas a mãe dele está doente. Nosso Fabrício Gama também, está na hora da gente acertar. Tá, Olha, se o nome da... Assim, eu queria só ressaltar que o jornalista José Maria Trindade ganhou uma aposta de R$1.000 do advogado Magnata e como foi com a derrota do Remo, ele entendeu que esse dinheiro ele não poderia se locupetar, porque era com a derrota do Clube do Remo, era uma tristeza para ele devolver o dinheiro da aposta. E tem a fase nova do futebol agora. Tem, mas O que ele ficou vai... pra trás, não interessa, daqui pra frente. Pois é, mas é melhor a gente encerrar que o produtor tá para me dar uma remada ali. Então, olha, o programa de hoje eu quero dedicar ao companheiro Fabrício Gama. Tá doente, foi picado pelo mosquito da Zika, o mosquito já morreu. Picado por trás, né? A gente soube, o mosquito já morreu, inclusive. Vai sair o enterro do Mas para você, Fabrício, é o programa de hoje que a gente está dedicando aqui. Espero que você, amigo que acompanha, esse é o terceiro Chumbo Grosso Sem Censura, espero que você tenha gostado. Aqui não tem mamão com açúcar, não é programa do Faustão, nem do Gugu, nem da finada Hebe, que já foi, que era só Celinha e abraço. Aqui você vem para saber a verdade. Um grande abraço, semana que vem nós estaremos de volta aqui no Bistrô, na nossa casa. É Pai Bola, nós na fita. Fui.